Olá! Começando aqui a nossa live de hoje. Vou guardar vocês entrarem. Oiê! Vou guardar aqui a Marcela. Como estão de domingo? Tranquilos? Tranquilas? Vou guardar aqui. Vou colocar aqui que é o tema, enquanto a Marcela não entra. Fixar aqui. Entrou. Vou adicionar a Marcela pra gente poder, para eu poder fazer a introdução, tá? Vamos ver, já adicionei ela aqui. Olá! Olá, Como está? Gente, tudo bem? Deixa eu ajeitar que aqui. bom. Tô animada hoje. Antes de fazer uma introdução, te apresentar, vou pedir para todo mundo que está aqui enviar, né, o convite dessa live para alguém aqui no aviãozinho, chamar aí algumas pessoas para estar aqui com a gente nesse bate-papo, tá? Mas hoje a nossa live vai ser sobre gestão da advocacia sistêmica. Nós vamos abrir perguntas e respostas, vamos fazer esse bate-papo para a gente poder aproveitar a Marcela, que eu falei para ela, é muito rara. Então, eu quero escutar bastante o que ela tem para compartilhar aqui. Mas, para começar, né, já pedi para todo mundo chamar alguém aqui pelo aviãozinho. Depois eu dou um oi para todo mundo. Eu vou apresentar a Marcela. Eu vou dar uma lida aqui no currículo, porque currículo grande a gente tem que ler, né, gente? Então tá, a Marcela é fundadora e sócia da gestão da advocacia sistêmica, é administradora de empresas, meta practitioner, não sei se eu falei certo, trainer em PNL, professora minha também, meta coach, já falei meta practitioner, consultora sistêmica, trainer em psicologia positiva e consteladora familiar e organizacional. Certo, né? Deu tudo certo, né, Marcela? Mas, Só assim, Marcela, tia Marcela. tia Marcela, eu vou explicar como vai ser a dinâmica mais ou menos da live de hoje. A Marcela, vou abrir para ela fazer uma introdução geral para nós sobre esse tema. E em algum momento a gente vai abrir para mais perguntas. Vou ver como que vai ser, assim. Já tem algumas perguntas aqui, ó, minha colinha. Não vou mostrar. Em alguns momentos eu vou ler, tá, gente? E aí depois a gente vai fazer um bate-papo. Vai ser bem tranquilo. Quem quiser participar, vai deixando as suas perguntas aí. Em algum momento eu posso abrir a caixinha de perguntas, tá? Mas agora eu vou deixar aqui para a Marcela falar um pouco para nós, que é importante. Bom, primeiro é um prazer. Já tem um tempinho que a gente está programando para participar do canal Sistêmico. É um orgulho ver vocês fazendo, né? A gente sempre diz que o saber está no fazer. E os alunos de EDAS são ativos, militantes da advocacia sistêmica, fazem com muito propósito, se desafiam o tempo todo, e isso é muito importante para o aprendizado e para esse movimento, né, de humanização, de consenso, de um novo olhar para o conflito. Então, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, de muita responsabilidade, conteúdo de qualidade, e uma leveza que nós que acompanhamos sabemos bem. Né? Obrigada. Depois é que é um prazer estar aqui com vocês.
ver outras pessoas conhecidas, alguns que a gente Tem ainda não muitos. conhece, mas que nos acompanham, né? A pessoa que acompanha a advocacia sistêmica no Instagram. E tem curiosidade de saber como funciona, o que exatamente é, algo tão novo, né, para nós. Dizer que nós da GDAS, eu e a Luciana, estamos muito felizes de estar aqui com o canal Sistêmico. Bom, Ela já apareceu eu, aí, já. Aqui é a Lu. ela está aqui, ela está aqui. Nós duas desenvolvemos um modelo de gestão da advocacia sistêmica como uma possibilidade de colocar tudo aquilo que a gente acredita para a solução de conflitos, para o direito sistêmico, ser adequado ao ambiente da advocacia, ao exercício da advocacia. Então, através da empresa e desse modelo, é uma possibilidade, um caminho, né? Embora o modelo traga uma ideia de algo fixo, um modelo sistêmico nunca é fixo, né? Ele é permeável o tempo todo, ele é construído, co-criado com vocês que estão na linha de frente, que estão na advocacia, mas é como um bebê, né? Que nós damos a mão para ajudar a dar os primeiros passos. Então, quando você tem algo que dá um suporte, que dá um alinhamento, com princípios, é mais fácil sair dessa zona de conforto, enfrentar esses desafios, porque não estamos sós, né? Estamos pertencendo a algo, a esse movimento, que é tão bonito e tão eficaz, não é só pela beleza do propósito, mas pelos resultados que a gente tem visto. Aí, nós estamos já há 7 anos com a GDAS, com a formação em advocacia sistêmica há 2 anos, e já quase 600 alunos aplicando, né? Colocando em prática, não é algo só teórico. Isso é muito bonito de ver, né? De ver que funciona, porque até então parecia que estávamos fadados a uma justiça ainda distante a um direito distante da justiça, né? Distante em termos dessa celeridade, do acesso, e com um protagonismo maior do advogado, sem tanta dependência do judiciário, é possível trilhar por essas novas portas, né? Por esse sistema multiportas, a partir de competências, a partir de um aprendizado e de um conhecimento da sistêmica das relações, que é onde tudo começa em termos de conflito. Entendi. E é um movimento, assim, você vê, 600 alunos que já passaram e vocês têm outros projetos, né? Não só com advocacia, assim, você vai falar depois. E é um movimento que era necessário para muitas pessoas, né? E surgiu disso algo muito bom. Eu me sinto, como aluna, realmente pertencente, realmente me reconheço nas minhas colegas, meus colegas. Falo assim, agora achei o meu lugar. E essa live, ela é importante também porque é um movimento, vamos dizer, novo, né, no mercado, e muita gente ainda não entende do que se trata a advocacia sistêmica e esse modelo de vocês, como seria também. Então, assim, o que a gente pode já iniciar as perguntas, que a primeira é aquela clássica, o que seria a advocacia sistêmica? Que é uma coisa que eu, que sou aluna, que ainda estou no meu caminho, recebo muito no meu Instagram. Acredito que meus colegas também recebem demais, que tanto que a gente vê de recorrentes esses posts, né? Então, o que seria advocacia sistêmica? Eu costumo dizer que a advocacia sistêmica é um movimento de expressão da vontade de sentido, né? Vontade de sentido e pertencimento. Então, o advogado se via num contexto, ainda se vê em um contexto, em que às vezes não faz sentido para ele. Então, acredita muito no direito, gosta do direito, estuda, se apaixonou pelo que aprendeu na faculdade, né, pela ideia de justiça, pelo modo com que mergulhou dentro dessa seara. Mas quando você vai para o mercado, a teoria é diferente da prática.
E mesmo quem está começando, que tem muitas expectativas, que acredita, né, num ideal de justiça e muitas vezes se coloca a serviço, né, dessa sociedade, da pacificação social, já tomou contato, às vezes, com os meios adequados de solução de conflitos e busca novos caminhos, tanto quanto aqueles que já estão há muito tempo nesse mercado, aprendendo que, de fato, o exercício da advocacia não é o que se aprende nos bancos de faculdade, e é Com muito certeza. diferente esse exercício, essa atividade. Você está dentro de um mercado jurídico, você tem o cliente à sua frente, com seus conflitos, com as suas questões. E no direito, numa faculdade, você não aprende a exercer a advocacia. Você aprende todos os princípios e bases do direito, que vai ser a base para o exercício. Mas a atividade, né, quando você está em um mercado, tem grandes desafios em que as universidades não estão preparadas ainda ou estão muito lentas em relação a isso. Que é a gestão, que é, se eu preciso ter um escritório, como montar um escritório, como me aproximar de um cliente, como construir uma carteira, como colocar em prática o que eu aprendi na teoria, aprendi como um rito, mas na prática, quando tem os colegas, os servidores, quando eu vou ao cartório e eu penso que tem aquela estrutura e, na verdade, os bastidores são tão diferentes do que eu acreditava, a pessoa se vê neste exercício com medo, com uma insegurança, ou frustrada por perceber que a sentença, a demanda, não traz para a realização do seu trabalho um reconhecimento, primeiro, da classe, dos advogados, e uma realização pessoal e profissional. É como se não estivesse alinhado ao meu propósito. Como se dissesse, eu não vim aqui para isso, eu não estudei tanto tempo para isso. E esse desgaste contínuo vai levando os advogados a um movimento de abandono da carreira, a um movimento de... É como se a dor do cliente virasse uma paisagem para mim, para me proteger de tanta coisa que me machuca, para me proteger de tantas frustrações no judiciário, dos comportamentos dos meus colegas, de um litígio, de uma agressividade. Eu, às vezes, biologicamente, entro num estado de sobrevivência, que é um piloto automático, que ou eu luto ou eu fujo. Quem está fugindo na advocacia, normalmente é aquele advogado que era o diferentão, que é aquele que não servia para advogar porque não tinha perfil, é aquele que tem que Um fazer concurso ritmo, né? público porque exatamente não serve para advocacia porque não sabe falar, não sabe impor, não sabe argumentar. Esse normalmente vai fugir e vai procurar outras atividades para trabalhar. E quem fica e tem um perfil de maior posicionamento, que para se proteger ataca, acaba trazendo para o ambiente da advocacia um movimento muito litigante, muito desgastante, e essa pessoa acaba ficando doente. Então, são altos índices de suicídio, de depressão, de desgaste, e aí a nossa segurança jurídica, esse ideal de justiça fica enfraquecido, porque são os advogados que têm um grande número e a grande responsabilidade de nos representar, né? Como você me apresentou, eu sou administradora de empresas, eu não sou advogada, a Luciana é advogada. E eu trabalho há 7 anos com exclusividade para o mercado jurídico. E esse olhar de quem está de fora, ele não tem tantos vícios da cultura, né? Ele acredita mais, talvez empreenda mais. Eu sempre acreditei que era possível, sim, fazer uma advocacia do seu jeito, né? Do modo em que você acredita essa advocacia, sem precisar abandonar uma profissão que você investiu tanto tempo, né? Que você colocou tempo, dinheiro, sonhos, expectativas, e quando vai atuar, se colocar de fato como um empreendedor para fazer do seu jeito. E assim, igual você falou, na faculdade a gente não tem esses ensinamentos, né? Como a gente vai lidar com as complexidades depois da vida. Como que a gente vai pegar uma lei e além disso, não é só aplicar a lei, mas como
atender o cliente, passar isso para o cliente, como conviver no judiciário, muitas outras funções que a gente não aprende durante a faculdade. E assim, eu posso falar por mim. Eu nunca me senti tão pertencente na advocacia como agora. Porque eu sentia que o ritmo não era o meu ritmo. Eu falava, gente, como assim? Eu tenho que ter muitos prazos, assim, tem que judicializar tudo, eu tenho que atender o cliente a toda hora, eu tenho que estar disponível. Então, assim, eu falei, gente, isso não é para mim, porque esse ritmo não é meu, não é a advocacia que eu quero fazer. Como que eu vou vivenciar isso? Aí, quando eu conheci o direito sistêmico primeiro, aí depois eu conheci vocês. Foi o primeiro curso que eu estou Uhum. fazendo, assim, de advocacia sistêmica. E aí eu aprendi que existe uma forma de exercer da forma como eu gostaria. E esse modelo de vocês, eu queria que você falasse um pouco o que seria a gestão da advocacia sistêmica? Sim. Ainda retomando dentro do que é o conceito de advocacia sistêmica, seria... A gente tem duas palavras, né? A advocacia a gente já conhece, que é o exercício dessa profissão, e a sistêmica. Então, é preciso conhecer, né, a sistêmica das relações. Porque o mais difícil para o advogado nem é como eu vou prospectar, ou como eu vou precificar, ou como eu vou montar meu escritório, mas é como eu vou lidar com o humano que está à minha frente com tanta dor e tão vulnerável. Como que eu vou lidar primeiro comigo diante dele? E depois qual é a melhor forma de ajudar, de facilitar a solução do conflito? Quais são os caminhos e como e de que lugar eu faço isso? A sistêmica das relações, ela vem de uma abordagem do pensamento sistêmico e também da perspectiva da filosofia hellingeriana e mais 7 metodologias que envolvem abordagem sistêmica, que é eu, do meu lugar, observando um sistema, como ele funciona. E a partir disso eu tenho competência para facilitar a solução de conflitos. Então, a advocacia sistêmica é esse rol de competências e conhecimentos que o advogado tem diante de um conflito, quando ele se coloca como um facilitador. Então, como fazer? Esse como é a gestão da advocacia sistêmica. É a nossa proposta como modelo de gestão. Muitas pessoas confundem modelo de gestão como se fosse gestão de serviços, né? Gestão jurídica. Essa gestão do nosso modelo é uma gestão de competências sistêmicas. Então, eu aprendo primeiro o que é um sistema, depois como funciona esse sistema. Um exemplo é o sistema familiar, um sistema organizacional, um sistema previdenciário, um sistema de um conflito que é trazido dentro de vários outros subsistemas. Então, eu tenho um olhar. Eu sei o que olhar. Eu sei o que está por trás do conflito, uma origem. Eu tenho um mindset que eu aprendo anteriormente, sistêmico, em que as coisas não são duais, né? Não tem o certo e o errado. Não tem o meu e o seu. Quem está falando a verdade, quem está mentindo. Então, nós começamos a aprender o que chamamos de novo paradigma da ciência, que é o que a partir de agora vai fazer sentido na nossa era, que é esse lugar de que os sistemas humanos são complexos. Um conflito é complexo. Se eu, como advogado, vamos dizer, tradicional, que não conhece a sistêmica, que não conhece como funciona o conflito, de onde ele vem, para onde ele caminha, o que está por trás, e as leis sistematizadas também por Bert Hellinger, e os princípios do pensamento sistêmico, se eu não tenho esse conjunto de conhecimento, eu olho para um conflito de uma forma muito superficial. Eu compro a história do meu cliente e eu assumo a dor dele como um salvador. E aí as coisas ficam muito complexas, né? Complicadas, porque eu saio do meu lugar, eu me torno maior que o meu cliente, porque quando se trata de conflito, ele é o especialista do conflito, eu sou apenas uma facilitadora. E, na verdade, eu tenho expertise em demandas. Eu aprendi o rito, eu aprendi como fazer peças e ir para uma audiência. Eu não aprendi a lidar com conflitos, não aprendi a lidar
com o ser humano que está à minha frente. Não aprendi as competências relacionais que dão base para a gestão de conflitos. Então, uma parte muito importante do trabalho do advogado não é aprendida dentro da faculdade. E Com muitíssimo certeza. pouco fora da faculdade também. E hoje, no cenário que nós estamos, a advocacia sistêmica, ela traz uma possibilidade muito grande de tratar o conflito de interesse de modo adequado, a partir do que é consensual, por acordo ou não, né? Não exclui o processo, com uma facilidade maior que a mediação, por exemplo, porque é você e seu cliente. Então, entre você e seu cliente tem um ambiente mais seguro. Quando esse advogado sistêmico chega, por exemplo, para uma mediação, o conflito interno, esse movimento de ampliação de consciência já aconteceu. Então, imagina o quanto é mais fácil uma mediação e uma conciliação quando você já trabalhou com o seu cliente as bases do conflito. A autorresponsabilidade, a perspectiva da outra parte, o lugar do outro, o seu lugar. Então, esse modelo de gestão da advocacia sistêmica, ele tem um aparato de aprendizado de todas as competências necessárias para esse outro lado, o de facilitador de solução de conflito, que é um papel importante do advogado. E, Marcela, uma coisa, quando você falou que a gente não aprende essas habilidades humanas, vamos dizer, para lidar com o conflito, e que, vamos dizer assim, que tradicionalmente muitos advogados acabam não sabendo abordar o conflito. Você acha que, por exemplo, a gestão pode ser também a falta de tempo que você tem, porque às vezes você fica tão envolvido com o seu escritório, com o cliente, que você não consegue entender qual que é o seu lugar como profissional. E isso reflete, por exemplo, na falta de tempo que você ter para suas coisas pessoais. Porque quando você... Eu falo isso assim por mim. Depois que eu entendi um pouco de advocacia sistêmica e aplico, eu consigo estruturar melhor, assim, o meu lugar como advogada, né? Até que ponto eu tenho essa relação com o meu cliente, o que passa. Não quer dizer que eu não vou ser uma amiga dele, mas assim, que existe uma relação profissional, né? Então, assim, algumas situações acabam manifestando como você está emaranhado com o cliente, por exemplo, a sua falta de tempo, a sua dedicação excessiva para um processo, o seu estresse, a sua angústia, né? Isso também se reflete também, né, nossa falta de habilidade humana, vamos dizer. Eu acho que, assim, pelo menos é o que eu percebi, né? Mas o que você acha, assim, que é benéfico de seguir esse modelo de gestão para o advogado, assim? Seguir esse modelo, igual eu estou te falando, a gente conseguir estruturar, seria isso? Sim. Quando nós temos o conhecimento adequado e uma estrutura que já foi testada, que já foi aprimorada, e que nós acabamos chamando de habilidades e competências, é mais fácil atuar dentro dessa estrutura, dentro de um modelo. Senão, as coisas ficam muito intuitivas. E o advogado agora ele assume um papel que é a compreensão que a advocacia é uma profissão de ajuda. Só que se eu não aprendi técnicas de ajuda, se eu não aprendi competências específicas para ajudar alguém, como eu vou atuar? Eu vou atuar do que eu conheço. A intuição é uma experiência vivida que ainda está inconsciente, mas é uma impressão do que eu penso, das minhas crenças, do que já foi, e fica muito aleatório e solto isso para atuar. Então, por isso essa sensação de que eu não tenho foco, de que eu não tenho uma estrutura, porque eu espero emergir em mim um modo de atuar. A gente tem uma ideia de que a intuição é sempre verdadeira, mas ela não é sempre verdadeira. Ela é uma verdade interna nossa, das nossas experiências, das nossas impressões. Ela é extremamente importante. Mas no papel de advogado, não dá para atuar somente com a intuição. Se é um papel de facilitador de gestão de conflitos, se eu estou numa profissão de ajuda,
Eu não posso atuar com a ajuda pessoal. E o que acontece é que o advogado que não tem esse preparo ajuda como aprendeu, ajuda como é ajudado, ajuda conforme aprendeu na sua família o que é ajuda. Neste papel profissional, a ajuda tem que ser profissional. Por isso é extremamente importante técnicas de facilitação na gestão de conflitos. São técnicas que envolvem linguagem, comunicação, você ter um rol de possibilidades e preparo, né? Qual é o estado adequado que eu me coloco diante do conflito. Então, você vai se especializar naquilo que você vai fazer, a partir de um conhecimento, né, que é preparado para esse profissional. E não somente atuar a partir da sua intuição, é uma soma, tudo faz parte, é também pela intuição. Mas nós temos uma quantidade muito grande de tipos de escuta, né, que são técnicas de escuta, técnicas de apoio, são técnicas de perguntas estruturadas, né, a forma de se fazer uma pergunta que não seja indutiva, né, escutar o não dito. Tem uma série de técnicas que vêm da psicologia, que vêm da linguística, que vêm de todo um trabalho que a abordagem sistêmica coloca, que é algo maior que as constelações e que é trabalhado tanto na psicologia, a partir de quem atua com a sistêmica, e que traz uma soma de conhecimentos de como um sistema, como a sistêmica das relações funcionam, como a sistêmica da comunicação funciona, né, e como lidar, tratar, gerir o conflito. Tudo tem competência específica, técnica específica. E é isso que nós estamos propondo, que você ganhe alta performance naquilo que você faz. E não faça somente por intuição esse trabalho. Entendi. E esse modelo, por exemplo, vai preparar, vamos dizer assim, vai deixar o advogado mais habilitado e competente para gerenciar os conflitos. E precisa de uma estrutura física, a gente precisa ter um escritório físico, ou a gente faz isso já no primeiro atendimento, como que é? Isso é do início, do meio ao fim? Precisa assim, de que ferramentas físicas, assim, vamos dizer, para poder fazer isso? Exercer esse modelo? Bom, eu vou voltar um pouquinho antes. Antes da gente pensar na estrutura formal e física, a primeira estrutura que nós precisamos compreender é a nossa interna, como nós funcionamos. Se eu vou trabalhar com gestão de conflitos, eu preciso olhar para os meus conflitos internos, para as minhas dinâmicas, para as minhas questões. Isso não significa que eu tenha que resolver todas as minhas questões para poder atuar como advogado sistêmico. Isso significa que ao mesmo tempo, e também. Então, eu entendo quais são as minhas dificuldades hoje, o que me paralisa, o que eu acredito a respeito da advocacia. Eu vou te dar um exemplo. A advocacia, ela é uma atividade meio. Ela não é uma atividade fim. O advogado, ele não é responsável pela solução do conflito, nem pela solução da demanda. Não está nas suas mãos, não está no seu poder profissional, dentro dos limites da sua profissão, resolver. Não é ele que resolve. Ele é um facilitador, tanto na demanda quanto no conflito. Todos sabem que é uma atividade meio. Só que o facilitador que se posiciona... O cliente mente, talvez não. Saber não é fazer. Então, o advogado, ele se coloca como se ele fosse um resolvedor, como se fosse responsabilidade dele resolver. Quando você está nessa posição, o seu cliente não vai entender mesmo. Por quê? Primeiro que ele está num campo informacional e ele sente, ele já percebe que você está desesperada, oferecendo mundos e fundos para resolver o problema dele com medo de perdê-lo como cliente. Depois, uma responsabilidade que você tem, que você coloca sobre seus ombros, de atender todas as expectativas desse cliente. E aí você começa a assumir, ao invés do papel de representá-lo, você se posiciona no lugar dele, como se o conflito fosse seu. Então, para você ver que tem
ainda muito conhecimento anterior, né? Eu vou chegar lá, mas até eu chegar no escritório físico, como eu preciso aprender sobre o meu lugar, aprender sobre a minha atividade, sobre a advocacia, sobre o meu papel enquanto profissional, enquanto advogado, quais são os meus limites profissionais, né? O que é agora exigido de mim, o que é agora uma possibilidade a mais na gestão de conflitos, um sistema multiportas, como eu posso trabalhar a partir da minha alta performance, das minhas competências, para não chegar a uma judicialização, né? O tratamento é adequado porque tem tipos de conflito, e de repente até a maioria deles, que se nós tivéssemos advogados sistêmicos ou profissionais que tivessem essa consciência profissional de se desenvolver dentro de determinadas técnicas, e o advogado tem muita influência sobre seu cliente, essas emoções não precisariam ser judicializadas. Então, se demorar um pouco mais no que é humano, ter uma expertise em gestão de conflitos, se desenvolver em termos de técnicas de comunicação, de sistêmica, de como as relações funcionam, você começa a sentir segurança na sua profissão. Quando você está num lugar seguro enquanto advogado, independente se você tem muita experiência, é claro que com horas de voo você ganha mais segurança. Mas quando você tem um grupo, um aparato, um treinamento, um aprendizado, por isso que eu falo que a advocacia sistêmica é uma expressão de vontade de sentido e pertencimento. Porque você troca com o seu colega que está na mesma situação que você aprende junto com ele. É um aprendizado que é o sistêmico, né? Que fala, é muito maior que a soma das partes. E aquilo se multiplica, você vê o outro fazendo. Então, a partir desse lugar de segurança, em que eu estou no autoconhecimento, passando por esses processos, eu posso caminhar. Eu posso caminhar com essa segurança, fazendo uma ajuda profissional, saindo do papel de salvador. Eu falo que no Dia do Advogado tem sempre Mulher Maravilha, Superman, sempre aquela ideia do salvador, que traz muita insegurança, porque se eu não posso ser humano, como eu posso atender de forma humanizada? E hoje, eu acredito que tudo que nós propomos é facilmente adequado à tecnologia que nós temos. Nós vamos agora aprimorar, experimentar cada vez mais. Só que o online é uma realidade. As estruturas físicas estão cada vez mais caras. E eu acredito que a soma da tecnologia com a tecnologia humana, né? Todas as tecnologias se complementam e vão favorecer cada vez mais a gestão de conflitos e esse caminho de pacificação social. Entendi. É claro que tem lugares, né, que isso vai demorar um pouquinho mais, porque tem uma cultura de interior. Eu não posso dizer algo aqui que sirva para todos, mas quem está numa capital é diferente de quem está no interior. Só que nós caminhamos para isso e a pandemia acelerou muito esses passos, né, que nós estamos dando. Mas, assim, não é uma necessidade de ter um espaço físico, mas ser um espaço seguro, vamos dizer, né? Porque agora, como as relações vão mais para o digital, a segurança hoje é a primeira palavra, né? Não necessariamente ser um espaço físico, mas um espaço seguro, onde você consiga criar um rapport com o seu cliente, né, para ele poder se abrir, para você criar essa conexão e entender melhor, né, o conflito dele. E também, assim, com relação à área digital, só para lembrar que a gente precisa ter mais cuidado com o sigilo, né, porque hoje em dia dados estão sendo, assim, vazados, né, a gente tem que procurar alguns meios mais seguros também nesse quesito. Mas eu achei interessante o que você falou. E uma dúvida também recorrente é assim, a gente precisa de fazer algum curso para ser advogado sistêmico? Como seria isso? Uhum. Em relação a essa pergunta, sempre me fazem, eu tenho abordado 3 aspectos. Um funcional, um sistêmico e um legal. O que seria o aspecto funcional? Nossa formação em advocacia sistêmica, por exemplo, tem 92 horas de treinamento, de aprendizado. 92 horas aula significa que nós temos um conteúdo significativo. Dificilmente uma pessoa com leituras ou com a sua própria intuição
ela chega a 92 horas de princípios, estruturas, bases dessas competências que a gente propõe. Então, é fundamental que você passe por um conhecimento dirigido, estruturado, ainda mais porque é algo extremamente novo. Né? Isso traz também uma credibilidade, uma segurança para o cliente. Né? Porque hoje, a sua performance, a sua credibilidade, o seu posicionamento está embasado em quem você é e no que você sabe. Uhum. Então, é difícil você falar, não preciso fazer curso nenhum e me coloco como advogada sistêmica. Aí eu te pergunto, o que é um sistema? Aí você não sabe me falar. Aí eu te pergunto, o que você faz de diferente de um advogado chamado tradicional? Aí você fala, eu advogo com amor. Aí eu te pergunto, e o que é amor para você? Aí você fala, é atender com carinho. Então tem uma diferença muito grande de uma advocacia com amor, do que é uma advocacia humanizada, do que é uma advocacia consensual, do que é uma advocacia sistêmica. A sistêmica não é à toa que qualifica a advocacia. Qualifica porque é a partir do pensamento sistêmico como um paradigma da ciência. Então você tem princípios da complexidade, da instabilidade, da intersubjetividade. Tem um estudo muito profundo de muitos anos de estruturação desse novo paradigma. Então, se eu digo que eu sou advogada sistêmica e eu não sei o que é um sistema, não sei como funciona, eu não sei como funciona a sistêmica das relações, então como eu posso ser advogada sistêmica sem esse conhecimento? E é um conhecimento muito específico. Não é algo que você compra um livro, lê e entende de verdade, entende com profundidade. É claro que tem várias formas de aprendizado. Você pode aprender, e nós aprendemos, sempre digo, né? Uma frase de Guimarães Rosa, o saber está no fazer. De fato, você vai aprender quando começar a praticar. Mas começar a praticar sem ter nenhum tipo de embasamento daquilo que você faz, vai queimar seu nome. Vai diminuir a credibilidade desse movimento que começa. E não é isso que nós queremos. O segundo aspecto, quando me perguntam isso, é em relação à sistêmica. Né? O que está por trás dessa pergunta? Então, quando alguém faz essa pergunta, eu preciso fazer um curso para dizer que sou advogada sistêmica? O que está por trás? Será que é um medo? Eu não quero fazer um curso porque já fiz vários cursos ruins e não quero investir dinheiro em algo que possa parecer não aplicável ou apenas algo de momento, uma moda. Ou será que está por trás... Por que eu faria um curso se a advocacia sistêmica é uma advocacia com amor, e amor eu tenho, então vou fazer do meu jeito e ver o que acontece, ela é intuitiva. Pode ser essa crença. O que mais pode estar por trás dessa pergunta? Não, eu quero começar a aplicar logo, eu não quero perder tempo fazendo cursos, eu sou uma pessoa mais pragmática, e eu vou começar a fazer, eu leio um livro, Eu assim. Sigo um canal no Instagram, e aí, então, eu vou vendo. Se for para mim, aí sim eu faço um curso. Todas essas perspectivas são autênticas, porque faz parte da verdade da experiência de cada um. Eu também já cheguei a um ponto, eu não faço mais curso, porque todo curso que eu faço ainda é muito suficiente, não é algo que está me acrescentando. Então, deixa eu experimentar um pouco. Para isso, nós fizemos... nós abrimos várias possibilidades, desde fazer somente o básico, que é mais barato, desde fazer gratuito, tem um curso gratuito disponível, tem mais de 200 artigos no nosso blog, tem alguns vídeos no canal, tem outras possibilidades que eu possa experimentar para ver se é o meu caminho, se é isso que eu quero. Na minha percepção, você começar algo que já está registrado no modelo de gestão da advocacia sistêmica, a gestão da advocacia sistêmica como marca, e essas você não pode utilizar se não tiver a nossa formação. Nós entramos com o registro da advocacia sistêmica, que ainda está em trâmite. Qual é o objetivo disso? Não é negar que as pessoas tenham liberdade de fazer, mas a proteção de uma marca é também a proteção para o cliente. É também a proteção para o profissional que confiou em nós, na nossa proposta dentro desse modelo, de que isso teria credibilidade, de que isso teria... que isso teria algo sério no mercado, que ele não se queimasse com aquilo. Nós fizemos esse movimento
porque temos alguns princípios orientadores no nosso modelo de gestão que são diferentes dos demais profissionais que atuam no direito sistêmico, que é, nós não orientamos constelar dentro do escritório de advocacia. Então, para haver uma distinção daquilo que a gente faz, que propõe a vocês, ao colocarem escritório de advocacia sistêmica, com outros escritórios de direito sistêmico que constelam e que são orientados à constelação, e a terapêutica no escritório de advocacia, nós entramos com um pedido de registro de marca no termo advocacia sistêmica, que ainda não saiu. De tudo isso fica o que é mais importante, que é a essência, que cada um de nós tem a responsabilidade com o humano que está à nossa frente, seja ele qual for, se for um sócio, um colega, a própria advocacia, o nosso cliente, mas que possamos fazer isso sempre com a seriedade, o conhecimento adequado, a competência adequada para lidar com algo que é extremamente difícil, que é quando o cliente chega até você, nunca as coisas são tão simples e tão fáceis, e a gente está lidando com vidas, porque muitas questões estão numa base de sobrevivência. Então, é importante sim que o profissional tenha, e olha só, são 92 horas numa formação em advocacia sistêmica, fora as formações avançadas, que depois você se aprofunda, que tem mais 110 horas do coach sistêmico com neurosemântica e PNL, que tem mais 100 e tantas horas da constelação familiar, da consultoria sistêmica. Então, você tem quase 200 horas, aproximadamente 200 horas de aprofundamento naquilo que você vai fazer. Então, acho muito difícil a pessoa, de fato, ser advogada sistêmica sem ter um preparo para isso. Eu falo assim, por mim, eu pensei assim, quando eu descobri constelação familiar, eu amei. E aí depois eu descobri direito sistêmico, eu falei assim, meu Deus, agora eu me encontrei. É isso que eu quero, agora eu vou só fazer acordo consensual. Aí eu fui entendendo as minhas dinâmicas pessoais com o processo, né? Eu fui ressignificando a advocacia, fiz o curso, né? Já estou no avançado agora, mas eu entendi que eu precisava olhar para dentro, fazer o meu processo pessoal. Ainda tinha uma dificuldade de aplicar, assim, porque a gente não tem essa habilidade, a gente não aprende isso. Então, é novo, assim, de alguma forma, né? Assim, você estruturar isso, entender seu lugar, e você fala, meu Deus, aí você recebe o mesmo cliente e fala assim, meu Deus, agora como que eu vou mudar? Agora eu não consigo mais ser quem eu era, entendeu? Então, assim, é um processo, realmente, não é só ler o livro do Bert Helling, até porque os livros do Bert Helling, eles são são as transcrições de constelações, então é algo que era vivencial, que é muito difícil passar para o papel, e é uma tradução do alemão para o português, então assim, não é só olhar aquilo e tentar aplicar, sabe? Porque senão você vai continuar emaranhando, às vezes você vai querer... É muito importante entender a advocacia sistêmica, a gestão de conflitos que envolve numa perspectiva ampla, numa perspectiva da abordagem sistêmica. Porque daí você tem as metodologias, os métodos, as competências adequadas para o exercício da advocacia. As constelações, elas são excepcionais, um conhecimento fantástico sobre a sistêmica das relações, como funcionam as relações, principalmente familiares, e podemos ver nas organizacionais também, mas em todos os sistemas. Acontece que se eu olho e se eu tenho somente as constelações, eu preciso me lembrar que o exercício da advocacia ele é dialógico. As constelações são não dialógicas. Então é um método diferente. E tudo que a gente aprende é preciso ser adequado para ser aplicado. Você não pode pegar uma coisa exatamente como está em um determinado campo, por exemplo, terapêutico, e colocar da mesma forma em outro campo que é a advocacia. Então, tem diferenças grandes. Então, na advocacia, um cliente vem até você para uma solução de um conflito que está prestes a ser judicializado ou que já está judicializado. Ali, como advogada, você tem uma tarefa, você tem uma função, você tem um papel. E o seu papel não é terapêutico. Então, ele trabalha com o diálogo,
né, a comunicação entre você e seu cliente, até para você entender exatamente o que está acontecendo, e depois como é isso com a outra parte, como nós vamos lidar com a gestão desse conflito. Quando você trata de constelação, a natureza das constelações são fenomenológicas, não dialógicas, e normalmente acontece num espaço terapêutico, ou qualquer espaço, em que o cliente vai até lá para fazer constelação. Ele decidiu, ele escolheu ir até lá fazer a constelação, e essa pessoa está oferecendo essa prestação de serviço, terapia e constelação. No escritório de advocacia, o cliente nem sabe o que é constelação. Ele não está buscando a terapêutica, ele está buscando um advogado. Tudo bem, você oferece algo terapêutico para ele. Não é o que ele busca, não foi ele que buscou, você ofereceu. E aí vamos dizer que você faça essa constelação no seu escritório. Tá? A partir daí, se você não tem uma excepcional experiência com ambos, tanto com o direito, com a advocacia, quanto a terapêutica e as constelações, as chances desse conflito se ampliar são muito grandes. De você sair do seu lugar, se emaranhar, perceber algo e isso influenciar o seu modo de exercer a advocacia, em que você se mistura. O seu cliente, e mesmo que você seja muito bom naquilo que você faz, como é que o mercado recebe isso? Como é que esse cliente percebe isso? Ele passa a te ver como um terapeuta. Ele passa a entender que você está ali para resolver o problema dele, para resolver os conflitos dele, que você tem essa competência para isso. Você até pode ter. Então, a questão é o que é adequado, qual o local adequado, quais as práticas adequadas. Precisa seguir o código de ética de vocês e precisa que isso seja fluxo, que isso aconteça de uma forma realmente que não piore a situação do seu cliente. Então, as constelações faz parte, é uma das metodologias que a gente usa no modelo, porém você aprende todo o conhecimento, tudo aquilo que ela pode trazer, mas você não aplica a constelação. Né? Você leva o conhecimento em forma de competência. O que seria uma competência dialógica para a solução de conflitos a partir desse conhecimento que as constelações me trouxeram. E tem funcionado muito bem. Nós chamamos de modelo de percepção sistêmica. Então, você tem, também o uso de bonecos, também o uso de bonecos, o uso do Points of View, que é a imagem também, mas você não constela o cliente. É um movimento que parte dele, que ele posiciona, que ele percebe, que ele coloca. É dialógico, você faz perguntas. Essas perguntas são a partir dos posicionamentos que esse cliente coloca, porém não é um processo terapêutico. É um processo baseado em competências relacionais. E aí, essa é a dúvida, assim, muito grande. Mas eu não quero constelar, não gosto de constelação, mas você explicou bem. Até uma das perguntas que eu tinha aqui, ser sistêmico é ser terapêutico? Eu acho que você falou bem. E a gente está com 10 minutos, eu acho. Mas eu quero fazer... Acho que eu vou fazer 2 perguntas. Vamos ver se a gente consegue... assim, acho que são importantes. Que seria qual a diferença entre a advocacia tradicional para a advocacia sistêmica? Assim, só para a gente ter uma noção final. E aí a última eu vou deixar para depois. Você tem 5 minutos para me falar. Basicamente é um modo de atuar. É um modo de se colocar na profissão, de se entender nessa profissão, de buscar as melhores práticas, as melhores competências, ter um foco na solução de conflitos, em ser um facilitador disso, entender que o conflito é do seu cliente, não é seu, que você vai facilitar uma ampliação de consciência dele para o seu sistema e que ele vai dar alguns passos em relação a isso, que ele assuma a autorresponsabilidade e que tem um preparo dentro desse escritório de advocacia muito grande para quando chegar na mediação e na conciliação, isso tem muitos caminhos andados até lá. Então, é um modo de atuar, é um modo de se colocar na vida com grande expertise em gestão de conflitos. A partir da sistêmica, a partir do pensamento sistêmico. Entendi. Ótimo. E Marcela, assim, para esse momento que a gente está de pandemia, que agora as pessoas não esperavam muito, né, essa situação, e ela também, ela abarca o profissional, né, porque muitas coisas são paradas,
as pessoas, eu até fiz um outro vídeo falando sobre advocacia consensual, que as pessoas não tinham um plano B, assim, era advocacia sempre judicial. Agora é uma oportunidade de explorar a advocacia judicial. Então, assim, o que você acha como advogado, assim, o advogado nesse momento pode ressignificar e recriar a advocacia dele? Assim, o que você diria para a gente? Que se especializem, que aquele profissional que entende de negociação, que entende de mediação, que entende de sistêmica, que entende de PNL, que entende de neurosemântica, de coaching, que ele busca hoje todas essas metodologias que aparentemente a academia não quis promover e elas se tornaram livres justamente para ter essa liberdade de atuação, que tornem-se cada vez mais competentes, principalmente no que é relacional, que é a base dos conflitos, e que tenham as técnicas certas, porque se você for um profissional muito bom, e se você tiver essa maestria ao lidar com o conflito, você vai ser um excelente facilitador. E o seu cliente vai assumir a autorresponsabilidade, vai se sentir seguro contigo, e só vai ser judicializado aquele conflito que realmente precisa, se é que existe os conflitos de interesse, você pode trabalhar com a sua habilidade, mas existem conflitos que precisam ser judicializados. Então, a questão não é excluir o conflito, mas é adequar, né? Tratar de forma adequada esse conflito. Que seja judicializado somente aquilo que tem a necessidade real de uma sentença judicial. Aqueles outros conflitos, que é a grande maioria que cabe a cada uma das partes chegar a um ponto que os advogados sejam facilitadores, que tragam um ambiente seguro, competências e técnicas para que seu cliente possa seguir nesse caminho contigo. Entendi. Então, ótimo. Sim, eu queria ter feito mais, tem mais perguntas aqui, mas eu acho assim, alguém quer comentar alguma coisa? Vamos abrir para alguém falar alguma coisa. Tem muita gente que comentou. Aí depois Sim, claro. você faz uma palavra final para nós aqui. Mas assim, foi excelente. Deu para poder abarcar também um pouco das outras perguntas que estão aqui, né? Mas, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, senão eu vou continuar aqui. Eu tenho mais 6 minutos, eu tenho muita pergunta para fazer. Não sei, tem muita gente aqui do curso. Já, não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui. Pessoal comentando, né, que faz parte mesmo e falando sobre que é importante, assim, entender esse posicionamento, né, de que não se constela no escritório, que é importante mesmo, até para dar uma segurança para o cliente. Estou vendo aqui. Estou subindo aqui. A Letebar falou assim, 92 horas com vocês e mais umas 273 horas revendo e tendo novos insights sempre. Muitas pessoas ainda estão no intermediário, refazendo, revendo. É uma formação muito profunda, ela causa muito movimento interno. Então, para você dar esse passo, você tem que ter certeza, assim, eu estou preparada para olhar para dentro, eu estou preparada para abraçar a advocacia, me reencontrar na advocacia e me aprofundar nisso, porque o curso não é fácil, e tem esse viés de muito movimento interno. Depois você tem as ferramentas a serem feitas, que não são ferramentas que você senta e escreve, são exercícios sistêmicos que movimentam todo o seu sistema. Você vai olhar para as suas dinâmicas. Então, é todo um trabalho interno, para depois um trabalho externo, né, a partir do intermediário. Depois, no avançado, olhar para o escritório, né, para posicionamento de mercado, para essa questão da credibilidade, o marketing jurídico, como trabalhar com a comunicação do escritório, como atuar em nicho, como escolher a especialidade que você busca, o modo de se colocar nas mídias, e questões, aspectos sobre finanças também. Muitas pessoas, por exemplo, falam sobre precificação. Esse é um exemplo. Não adianta fazer um curso de precificação se eu não tenho permissão interna para cobrar. Exato. Não é sobre como precificar, é sobre eu me permitir cobrar algo pelo meu trabalho. Por isso que nós vamos a fundo lá atrás, com esse jogo interno, para depois para o jogo externo. E depois dos online, que é o básico, intermediário e avançado, tem o presencial, que é o workshop. O ano que vem nós vamos ter. E aí você vai praticar o atendimento humanizado, com os bonecos,
como atuar com o cliente, como fazer enquadramentos, como explicar para ele o que é aquele atendimento, e utilizando esses recursos que são muito ricos na facilitação de conflitos. Né? E Então, assim, convido todos vocês que estão aí a participar. eu falo por mim, né? Porque eu tô no avançado, já fiz o básico, o intermediário, já fiz o workshop, tô no avançado. E assim, nossos valores continuam o mesmo, né? Vamos dizer assim, mas eu tô muito mais. Me conheço mais, sei melhor o que eu quero, né? Desconstruir muita coisa. Para mim, foi muito importante como profissional. Foi o que me deu, assim, me ajudou a ter forças para abrir meu escritório ano passado. Então, assim, depois vocês entrem lá no site, no Instagram da Marcela em contato. Tem gente que perguntou assim, se podia falar sobre direito de família e direito sistêmico. Se você consegue. Assim, tem muita gente que acha que é só em direito de família, né? Eu acho que se você der 2 minutos, você pode falar. Eu acho que é bom assim, para as pessoas entenderem que não é só em direito de família, né? Não, primeiro ponto, o direito é sistêmico, sempre foi. Então, não é que agora com o direito sistêmico eu tenho, então, um novo tipo de direito. Não é uma nova área, não é um novo ramo. A gente tomando consciência do que já era. Todo o direito é sistêmico. Não é só atuar com direito de família ou organizacionais. Todas as áreas do direito, porque isso é um paradigma, é uma forma de perceber o direito a partir das relações humanas. Então, onde tem relação humana, tem direito sistêmico, tem advocacia sistêmica. Né? A confusão com familiar é porque o direito sistêmico é muito vinculado às constelações familiares, então as pessoas acreditam que somente para a família que serve. Na verdade, não é assim para todas as áreas do direito. Usa-se o termo familiar porque, de antemão, é o nosso primeiro sistema e, em última instância, é nele que nós estamos espelhando, aprendendo e herdando nossos comportamentos. A advocacia sistêmica olha para isso. Quais são os padrões que se repetem, quais são as dinâmicas que estão ali e como buscar essa solução a partir desses sintomas, desses efeitos que a gente está vendo no conflito. E assim, eu como advogada, eu vou dar um relato. É importante a gente fazer um curso voltado para a advocacia, assim, nesse âmbito sistêmico. Por quê? Porque a gente precisa direcionar esse conhecimento para a prática. Então, gente, tudo bem, a gente pode fazer outros que falam de direito sistêmico, mas tentem fazer um voltado para a advocacia. Porque isso faz muita diferença. A prática é importante, porque às vezes a gente. São conceitos que mexem com a gente, se a gente não tiver realmente bem trabalhado, a gente não consegue. Mas acabando, tem 1 minuto, eu queria que você falasse uma mensagem para nós, para a gente terminar. Eu gostaria de dizer que esse é o caminho que nós estamos propondo e que vocês estão fazendo, é o caminho que o mercado faz, que todos os profissionais estão buscando e todas as grandes empresas, as grandes gestões estão apostando, que é desenvolver os seus profissionais, os seus executivos, os seus advogados em competências relacionais. É sobre isso que nós vamos nos diferenciar dentro da inteligência artificial, dentro desse novo mundo que se abre, dessas possibilidades que estão crescendo e sendo criadas cada vez mais. O que vai nos diferenciar é esse aspecto humano. São as nossas capacidades de nos conectarmos com o humano que há no outro. E para isso eu preciso me conectar com o humano que existe em mim. A nossa formação tem essa proposta. Olhar para dentro como um ser humano e olhar para fora atendendo outro ser humano e ter um objetivo maior, um propósito maior, que é fazer parte, pertencer. Obrigada. Obrigada. Vai acabar agora, viu? Muito obrigada.